Olá, é um privilégio muito grande estar aqui e ter você nos assistindo, nos acompanhando, e o nosso desejo aqui é levar até vocês, principalmente em momentos tão difíceis que estamos vivendo, mensagens de esperança através da mensagem do Evangelho, da mensagem da Palavra de Deus. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Eu queria convidar você para estar lendo comigo Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Nós lemos assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Somente este versículo para a nossa meditação hoje, uma pequena meditação. E nesse texto que temos acabado de ler, nós podemos perceber o que é o Evangelho. E é impressionante, se você sair perguntando às pessoas o que é o Evangelho, você vai ouvir muitas respostas diferentes, divergentes, contraditórias. Mas as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, ela nos define o que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boa notícia. É incrível como muitas pessoas têm, de uma certa forma, medo, principalmente de algumas denominações religiosas, de algumas denominações evangélicas, devido ao terror psicológico que é feito na mente das pessoas nessas denominações que se dizem evangélicas, onde as pessoas têm medo de ir até lá, a caírem ou acontecerem alguma coisa, ou haver revelações de alguma coisa errada que elas fizeram ou deixaram de fazer, e a vida pública e particular delas, a vida particular delas ser exposta ao público. Outros têm medo porque vão perder a sua liberdade se frequentar determinada religião evangélica e assim por diante. Mas a palavra evangelho não significa isso. A palavra evangelho, ela significa boa notícia, uma notícia alegre, uma notícia boa, que traz alegria, que traz esperança, que traz conforto, que traz consolo. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem de terror, não é uma mensagem que vai trazer medo ao coração das pessoas. Aliás, o ser humano, ele já se encontra num mundo hostil, e num mundo onde ele vive ouvindo notícias, e ele está aterrorizado de diversas formas. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia, uma notícia alegre. E pelo menos 7 fatos relacionados ao Evangelho nós queremos destacar aqui. O primeiro: ele é uma mensagem de autoridade. O Evangelho é uma boa notícia, mas é uma boa notícia que tem autoridade. Quando o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, ele fala: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mas quando o Senhor Jesus Cristo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele vai dar essa ordem aos discípulos: ide por todo o mundo, né? E fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos como? Fazer discípulos, no caso, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Como pregando o Evangelho. É a mesma ordem que é dada em Marcos capítulo 16, versículo 15. Onde a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus Cristo mesmo, né, ide por todo o mundo e pregai, anunciai o Evangelho, anunciai a boa notícia a toda criatura. Então é uma mensagem que tem autoridade, porque o próprio Filho de Deus, o próprio Deus manifesto em carne, ordenou-nos a pregar o seu santo Evangelho, a sua boa e agradável notícia. O Evangelho, ele é uma notícia atual. Ele é uma mensagem atual. Nós não vamos ler para não tomarmos o tempo, mas a palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, versículo 18, é o contexto da passagem que nós lemos, do texto que nós lemos, vai descrever a situação em que se encontra a humanidade. Ela se encontra debaixo da ira de Deus. Deus, em sua justiça, ele precisa julgar o ser humano por causa do seu pecado, a humanidade por causa do seu pecado. Em 1 João capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus diz que o mundo passa e a sua concupiscência. Então, esse mundo em que nós estamos vivendo, ele está debaixo da ira de Deus. As coisas que nós lemos no noticiário ao ligarmos a televisão, doenças, violência, drogas, prostituição, corrupção, assassinatos, toda sorte de coisas ruins que nós vemos e que nós ouvimos todos os dias. E as catástrofes que têm acontecido, que estão acontecendo e que ainda irão acontecer, são simplesmente consequências dos atos pecaminosos do homem. E esse mundo, ele está passando. O mundo, ele passa. Então, o Evangelho, ele é uma boa notícia de que há uma esperança. Há uma luz no fim do túnel. Há um norte. Se o ser humano quiser, há uma esperança para ele na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Basta simplesmente o ser humano arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma. Então ela é uma mensagem atual. Se você quer ter esperança, se você quer ter conforto, quer ter consolo na sua alma que está aflita principalmente por causa do pecado, é o Evangelho que é a resposta para as suas aflições, para as suas indagações, para o seu desespero. O Evangelho, ele é uma mensagem urgente. Em Hebreus capítulo 4 e o versículo 7, a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, então é uma mensagem urgente. É uma boa notícia urgente. Você precisa ouvir essa notícia hoje. E se você está ouvindo essa notícia hoje, saiba, meu amado ouvinte, que você se encontra longe da presença de Deus por causa dos seus pecados, se você ainda não arrependeu e não creu no Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela nos diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, se você tem ouvido a palavra de Deus, tem ouvido a mensagem do Evangelho, não endureça o seu coração, porque se a morte bater à sua porta, a morte vai selar eternamente o seu destino.
Por isso que é uma mensagem de alegria, porque ao arrepender, ao crer no Senhor Jesus Cristo, você vai ter o perdão dos seus pecados, você vai ter a salvação da sua alma. A morte já não vai selar o seu destino, não na perdição eterna, mas no gozo eterno. Porque todos aqueles que morreram em Cristo estão gozando da vida eterna. Porque aceitaram o sacrifício, a oferta de salvação que Cristo realizou por elas na cruz do Calvário. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus nos diz que hoje é o tempo, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente. Ela traz a solução, e é o quarto fato, o quarto fato real em relação ao Evangelho. Ela traz a solução. O Evangelho traz a solução para o seu maior problema, que é o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. O maior problema do ser humano não é o coronavírus. O maior problema que pode acontecer com o ser humano não é, ou com a humanidade, não é uma guerra mundial. O pior problema, essas coisas serão problemas, com toda certeza serão problemas. Mas o pior problema que pode acontecer com o ser humano se chama morrer em seus pecados, sem se reconciliar com Deus novamente por meio da obra redentora do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é clara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados da glória de Deus e precisam ser urgentemente reconciliados com Deus. É por isso que no mesmo capítulo 6 da carta aos Romanos, e o versículo 23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Evangelho, ele traz a solução para o seu maior problema, que não é a falta de dinheiro, não é algum problema de saúde que você tenha. O seu pior problema se chama pecado. Você é pecador, como eu sou pecador, como todos nós somos. E todos nós nascemos nessa condição separados da presença de Deus. Mas por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser reconciliados com Deus. E todo aquele que arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi reconciliado com Deus. E meu amado ouvinte, você pode ser reconciliado com Deus nessa noite por meio do Evangelho. Ele é a boa notícia de que Deus pode salvar você. Não importa os seus pecados. Não importa quão terríveis as coisas que você já fez. Não importa. O Senhor Jesus está de braços abertos para receber você. Basta você simplesmente arrepender de seus pecados e confiar nele de todo o seu coração como seu Senhor e Salvador pessoal. O Evangelho, ele é a revelação do coração de Deus. O quinto fato em relação ao Evangelho, ele é a revelação do coração de Deus. João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Para prestar atenção no teor dessas palavras, meu amado e precioso ouvinte. Meu amado e precioso amigo que está aí nos assistindo. Porque Deus amou ao mundo, o mundo é o gênero humano, as pessoas,
de tal maneira. Não foi encontrada palavras no universo para descrever a imensidão do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus. O escritor, o apóstolo João, ao escrever o seu evangelho na direção do Espírito Santo, não há palavras humanas que descrevem a dimensão do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, a ponto dele dizer de tal maneira, ou seja, não há palavras. Deus amou ao mundo, Deus amou você, meu amado ouvinte. Deus, através do Evangelho, revela o coração dele, abre o coração dele para você. Ele te amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, único, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor que foi revelado não é um amor que foi baseado simplesmente em palavras. O texto diz que deu o seu Filho, mas deu para quê? Deu para morrer. Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, para comigo e para com você, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Quantas pessoas que às vezes lamentam que não são amadas, que ninguém as ama, que ninguém gosta delas. Olha, se você tem esse tipo de pensamento, meu amado amigo, meu amado ouvinte, permita-me dizer que você está enganado. Deus, ele te ama e ele te ama muito. E ele te ama a tal ponto de que ele abriu mão do seu bem mais precioso, o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no seu lugar na cruz do Calvário, para que você, ao arrepender de seus pecados e ao receber ele pela fé, ao receber o Senhor Jesus pela fé como seu Senhor e Salvador, você seja salvo, você seja perdoado, você tenha a vida eterna. O sexto fato em relação ao Evangelho é que a sua eficácia foi comprovada através dos séculos. Através dos séculos. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. E você pode pegar a história, você não vai encontrar nenhum único ser humano que verdadeiramente arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, que se arrependeu de ter crido, de ter se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Antes, pelo contrário, eles se arrependem de não ter crido antes. Inúmeras pessoas que eu conheço, e essa é a minha própria experiência, que verdadeiramente arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Eles têm arrependimento de não terem crido antes, de não terem se convertido antes, porque correram um grande perigo em suas vidas antes de serem salvos pelo Senhor Jesus Cristo. A história está repleta de pessoas que morreram por amor ao Senhor Jesus Cristo. Elas foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo, e porque foram salvas, elas deram a sua vida testemunhando dele. A história está repleta de pessoas que foram qual palavra que eu posso usar? Que foram transformadas de uma maneira maravilhosa. Um grande exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que era um assassino. Perseguia os cristãos e matava os cristãos. Mas ele arrependeu, ele creu no Senhor Jesus Cristo e se tornou um dos maiores, ou o maior pregador do Evangelho, depois do próprio Senhor Jesus Cristo. E chegou ao ponto de, por amor ao Senhor Jesus, ele ser decapitado. E várias outras
vários outros personagens no decorrer da história. Não teríamos tempo aqui para falar, por exemplo, de John Wesley, de George Whitefield, de Jonathan Edwards, de C.H. Spurgeon, de C.H. Mackintosh, de John Bunyan e de vários outros. Você pode experimentar isso hoje. Você pode experimentar essa transformação que o Evangelho pode trazer a você. Tanto é que o apóstolo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Poder para a salvação de todo aquele que crê. Não só a salvação da condenação do pecado, mas a salvação da escravidão do pecado. Assim como a salvação da presença do pecado, que é o que acontecerá conosco no arrebatamento. Mas isso é tema para uma outra mensagem, para uma outra oportunidade. Sétimo e último fato relacionado ao Evangelho. A mensagem do Evangelho está ao alcance de todos. Meu amado ouvinte, a mensagem do Evangelho está ao alcance de todos. Olha lá, por exemplo, no texto que nós temos lido. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha voz, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E assim, vários textos que deixam bem claro quem, aquele, todo aquele. Ou seja, não há restrição. Não há restrição. Não há restrição para a idade, não há restrição para o sexo, não há restrição para a cor da pele, não há restrição para a classe social, não há restrição para a intelectualidade, não há restrição para quantidades de pecados, não há. É todo aquele que crê, o que inclui, meu amado ouvinte, você. Se você arrepender de seus pecados nessa noite, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal nessa noite, você vai ter o perdão dos seus pecados, você terá a salvação da sua alma, você terá a vida eterna, você terá a bendita esperança que somente o Senhor Jesus Cristo pode dar, meu amado ouvinte. Por que você ainda não creu? Por que você ainda não crê? O que você está esperando? Você não tem noção do grande perigo que você está correndo. Quantas pessoas que deitaram em seus leitos ontem e hoje já não amanheceram com vida? Quantas pessoas deitarão essa noite e amanhecerão, se assim permitir, já não amanhecerão entre nós? E isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. O Evangelho é uma mensagem urgente. Ele é uma mensagem de autoridade. O próprio Senhor Jesus Cristo deu autoridade para se pregar o Evangelho. Ele é uma mensagem atual. Ele é sempre atual, ele é uma mensagem urgente, ele é a solução para o seu maior problema, ele é a revelação do amor de Deus, do coração de Deus, o como Deus te ama.
sua eficácia foi comprovada e está sendo comprovada na vida daqueles que têm sido transformados pelo Senhor Jesus Cristo através do Evangelho. E a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, está ao seu alcance, meu amado ouvinte. O que mais precisa acontecer para você arrepender e para você crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Que Deus, em sua graça, possa falar ao seu coração nessa noite. Que você possa entender o plano de salvação de Deus e, arrependido, crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua bondade que o Senhor tem manifestado para conosco, pelo teu santo Evangelho, que é a alegre notícia, a alegre verdade, que o Senhor deseja salvar a todo pecador, que o Senhor ama a todos os pecadores, que o Senhor deseja perdoá-los, que o Senhor deseja salvar-lhes, e para tal abre mão do seu bem mais precioso, o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para tomar o nosso lugar ali naquela cruz do Calvário, pagando o alto preço da nossa redenção. Ó Pai, mais uma vez o teu Evangelho tem sido anunciado e mais uma vez as pessoas estão ouvindo. Pai, mais uma vez nós rogamos a Ti que o Senhor possa falar a esses corações, para que venham entender o teu plano de salvação, para que venham arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Você pode dizer isso? Você pode dizer que Cristo é a vida da sua alma, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador? Nossa oração e o nosso desejo de todo o coração é que realmente isso seja verdade na sua vida, ou que venha a ser verdade na sua vida. Que Deus assim possa falar ao seu coração e que você possa realmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus, recebendo Ele pela fé como seu Senhor e Salvador pessoal. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, e deixa aí o seu like, a sua curtida aí, né? Também deixa os seus comentários, compartilhe o nosso vídeo, né, para o maior número de pessoas possíveis, inscreva-se em nosso canal e que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.